publicação em 2 de abril deste ano da ata de julgamento da decisão do Supremo Tribunal Federal, foram suspensos no Estado os pagamentos de precatórios em ordem crescente, ou seja, do menor aos maiores valores. Os precatórios, não é, que são ordens judiciais de débitos de órgãos públicos oriundos de condenação judicial e implica pagamento de valores. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora e esclarecer as dúvidas com o juiz Luiz Antônio Alves Capra, coordenador da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, prazer em recebê-lo, juiz Luiz Antônio. O que significa essa mudança no critério dos pagamentos dos precatórios aqui no Rio Grande do Sul? Bom, na realidade ocorreu o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade desta emenda constitucional número 62, na qual se baseava o pagamento dos precatórios. Então nós estávamos pagando os precatórios de acordo com duas modalidades, a ordem cronológica e a ordem crescente. O que é a ordem cronológica? É o ingresso do precatório, a inscrição desse precatório, se segue a ordem, se coloca o dia, a hora, o minuto, tudo certinho para a gente saber quem ingressou primeiro com esse pedido. Dentro dessa ordem cronológica, o que estava e continuará sendo pago são as preferências, que são aqueles precatórios dos idosos, 60 anos ou mais, e dos portadores de doenças graves. Além dessa ordem cronológica, nós temos essa ordem que foi suspensa, que é a crescente, que são os precatórios do menor ao maior valor, que hoje alcançavam até 56 mil, créditos de até 56 mil no caso do estado do Rio Grande do Sul. Estes estão suspensos, mas esta palavra suspensão significa que este pagamento poderá vir a ser retomado caso haja a modulação dos efeitos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal ou caso seja examinada uma questão de ordem que foi suscitada por alguns devedores, Estado do Pará, Estado do Rio Grande do Sul. Questão de ordem é uma questão processual, em que esses estados pedem que o julgamento se considere como não concluído enquanto não ajustados os efeitos. O que seria esse ajustar os efeitos? Se fala tanto modulação dos efeitos, né? Ajustar os efeitos é dizer, esse julgamento vai valer desde a data de publicação da emenda, lá em dezembro de 2009, vai valer a partir do julgamento ou vai valer para uma data futura? Que o Supremo Tribunal Federal, quando declara uma inconstitucionalidade, ele pode, a fim de não prejudicar direitos e a fim de resguardar a própria Constituição, estabelecer a partir de quando essa decisão vai valer. Por isso é que foi suspenso esse pagamento, aguardando essa modulação desses efeitos, nada impedindo, surgindo um fato novo, alguma questão nova, que possam ser retomados esses pagamentos. Então, nós podemos retomar os pagamentos. Tudo vai depender de como a situação vai se desenrolar. Há uma grande expectativa, não é, por parte de milhares de pessoas em relação ao pagamento desses precatórios que já se estende por algum tempo e não se vislumbra assim, um fechamento total. Quer dizer, não temos como arriscar hoje quando os precatórios serão totalmente pagos. Não, totalidade, porque a dívida do Estado do Rio Grande do Sul é de 6 bi e 300. Na verdade, nós não temos como afirmar quando esse total será pago, até porque é preciso construir, ao menos sob a minha ótica, uma solução que seja política. Porque, na verdade, até hoje se veio trazendo uma emenda que já foi suspensa, que era anterior, suspensa liminarmente uma parte dessa emenda, que dizia respeito ao parcelamento em 10 anos dos precatórios. Depois esta emenda número 62, que possibilitava aos devedores pagar em 15 anos. Né? Então, foram várias medidas que foram adotadas do ponto de vista constitucional que o Supremo vem reconhecendo a inconstitucionalidade. Nós temos que caminhar para uma solução definitiva. E quando se fala em solução definitiva, se fala no Estado do Rio Grande do Sul em milhares de credores, em uma dívida enorme que pesa para o Estado do Rio Grande do Sul, mas também para aquele que teve o seu direito reconhecido, também é extremamente difícil não ver a sentença concretizada, né? Porque uma sentença ela só se concretiza quando ela é satisfeita pelo devedor. Certamente. Né? E hoje nós não podemos falar nisso. E quando se cogita em uma solução política, penso eu, se fala em federalizar a dívida, passar essa dívida para a União e aí sim a União parcelar aos estados e municípios a possibilidade de pagamento desse valor repassado pela União. No seu entendimento, com relação aos critérios de ordem cronológica ou crescente, qual o senhor acha que agilizaria mais esse processo, que colaboraria mais? Bom, na realidade nós fizemos, a partir do final do ano passado, uma reestruturação do setor de precatórios e nós nos habituamos a trabalhar com essas duas ordens, a cronológica e a crescente. Então, só da crescente nós temos prontos
quase 5 mil pagamentos, 5 mil credores para serem pagos e corresponderia a 114 milhões de reais. Né? O trabalho concomitante das duas ordens, embora até a crescente seja mais fácil de trabalhar, possibilitaria uma agilização dos pagamentos. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos focando na ordem cronológica e principalmente nas preferências, porque dentro da ordem cronológica nós temos que pagar todas as preferências, como eu disse antes, os idosos e os portadores de doença grave, para depois ingressar naquilo que a gente chama de cronológica propriamente dita, porque a preferência, como o nome diz, eu tenho que pagar primeiro. Então eu tenho que esgotar as preferências para entrar naquele precatório que está dentro da ordem cronológica. Né? Mas se nós pudermos seguir com as preferências, como de fato vamos seguir, e pudermos retomar a ordem crescente, isso vai importar numa agilização muito grande. Quantas pessoas aguardam hoje o pagamento de precatórios desses títulos aqui no Rio Grande do Sul? Em torno de 28 mil precatórios. Né? Credores nós teríamos que descer um exame mais detalhado, porque às vezes nós temos um precatório que tem vários credores, aquelas ações coletivas, né? Muitas vezes tem 100, 200, 300 credores dentro de um mesmo precatório. O nosso controle é por precatório. E o que o senhor diria para as pessoas que nos assistem agora e que estão à espera do pagamento destes títulos? Que tipo de orientação pode ser procurada e buscada neste momento? Bom, orientações. Como todo momento de transição, o momento é de muita cautela. Né? Nós sabemos que, infelizmente, existem intermediários e existem empresas que compram precatórios, que, em termos jurídicos, seria a exceção, mas, para deixar bem claro, compra e venda de precatórios. Né? E acabam pagando 10% a 20% do crédito para as pessoas. E muitas vezes a pessoa nem sabe que tem esse direito de preferência, é idoso ou é portador de doença grave e nem chegou a pedir essa preferência. Então a pessoa, primeiro, ela tem que saber que ela tem direito naqueles precatórios alimentares, que decorrem de condenações salariais, pensões, tem direito de pedir essa preferência, que é até 120 salários mínimos. Né? Se ela é idosa ou se ela é portadora de doença grave, ela pode receber um adiantamento de até 120 salários mínimos. Então ela deve procurar orientação ou com o seu advogado ou com o setor de precatórios do Tribunal de Justiça. Primeiro, para ver se ela tem direito de preferência. Segundo, deve-se aguardar essa modulação, esse ajuste dos efeitos por parte do Supremo, para ver se ela vai ter direito de receber pela ordem crescente ainda. Né? Então, nenhuma decisão pode ser precipitada nesse momento. Primeiro aguardar e depois aguardar também como é que vai se desenrolar e que solução vai se encontrar em relação aos precatórios, porque ali adiante ela pode se arrepender de vender por 10%, 20% um precatório que ela poderia receber pelo menos a preferência ou até mesmo a totalidade do seu valor. É importante até que se frise bastante, né, como o juiz Luiz Antônio muito bem colocou, que esta data, né, que estará valendo, então, este critério agora de se considerar a ordem cronológica, ainda não há uma data específica. A partir de quando que mudaria? Como regra, os efeitos da decisão de inconstitucionalidade por parte do Supremo, eles vão lá na origem do ato. No caso, seria a partir de dezembro de 2009. Só que este julgamento se norteou totalmente pela defesa dos interesses, além da constitucionalidade, defesa dos interesses dos credores. Então, uma solução que vai ser construída, penso eu, vai resguardar esses interesses dos credores. Por isso que é preciso muita cautela e aguardar a modulação desses efeitos. Com certeza, o pagamento feito não vai ser desfeito, porque não haveria como determinar os credores, né, cujo ato já ocorreu sobre o império daquela emenda constitucional, que devolvam o que receberam. Isso tenho absoluta certeza que o Supremo não vai nesse sentido. O que pode ocorrer é, como houve a mudança também do critério de correção, entendeu o Supremo de fazer que essa correção incida, essa mudança de critério, desde dezembro de 2009, e isso viria em favor dos credores e ainda haverá a possibilidade de reconhecer um saldo para aqueles precatórios que foram quitados. Agora, juiz Luiz Antônio, há sempre uma atualização, não é muito importante, uma orientação sendo sempre muito bem repassada, há uma ampla divulgação desse assunto. Com certeza. É muito importante, e por isso que eu repito e não canso de repetir, procurem o nosso setor de precatórios ou procurem o seu advogado, o advogado que atuou no precatório ou que está atuando no momento, porque essa orientação ela é muito importante para evitar de fazer alguma coisa equivocada, de cometer algum equívoco. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, um bom trabalho. Nós agradecemos a presença do juiz Luiz Antônio Alves Capra,
Aqui no programa Justiça Gaúcha nós vamos ficando por aqui e sempre lembrando, se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.